Senhoras e senhores, muito boa noite. A Associação Palas Atena e o Sesc São Paulo, por meio da Unidade Vila Mariana, em cooperação com a Unesco, dão as boas-vindas a todas e todos. Meu nome é Sandra Godoy e terei a satisfação de conduzir o cerimonial desta noite. Neste 130º Fórum do Comitê da Cultura de Paz e Não Violência, celebramos e agradecemos a presença de Sheila Ingham e Jorge Barcati, palestrantes deste fórum, que dividirão conosco suas reflexões sobre o tema escolhido para esta noite: as bases biológicas e filosóficas da empatia, cooperação e solidariedade. As equipes do Sesc Vila Mariana e sua gerente, senhora Érica Mourão. A professora Lia Diskin, cofundadora da Associação Palas Atena e coordenadora do Comitê da Cultura de Paz e Não Violência. E a vocês, público presente, que nos motivam para mais essa realização. Iniciarei uma programação desta noite com as palestras de nossos dois convidados. E após suas falas, dedicaremos alguns minutos para uma sessão de perguntas e respostas. O público presente poderá participar fazendo perguntas por escrito aos palestrantes, que serão recolhidas pela equipe da Palas Atena. Vamos então chamar ao palco a nossa primeira convidada de hoje, Sheila Ingham. Que dividirá conosco seus conhecimentos e reflexões sobre o tema deste fórum. Sheila Jean McNeil Ingham é médica formada pela Escola Paulista de Medicina, onde também concluiu sua residência em Medicina Física e Reabilitação. Fez mestrado e pós-doutorado pela Universidade de Pittsburgh, nos Estados Unidos, e doutorado pela IPM. Tem especialização em acupuntura e formação em análise psicodramática e é também formada no programa Atenção e Concentração nas Práticas Meditativas pela Associação Palas Atena. Sheila, por gentileza, o palco é seu. Bom, primeiro eu queria agradecer muito o convite, professora. É uma super honra, super. E espero honrar você e a Palas. A senhora é um ícone para todos nós, então muito obrigada. A professora pediu para falar das bases biológicas. Então o médico tem um pouco a ver, mas vocês vão ver que eu vou falar mais dos nossos companheiros aí de reino animal. E espero que faça algum sentido para vocês. Começar com um vídeo que eu acho que resume bastante a aula e o que a gente quer que o ser humano volte, né? Que a gente volte à simplicidade das crianças. Aí a gente está vendo umas crianças aí de uns 2, 3 anos. E o natural, né? De ajudar o outro. E aí você pode ver que lá atrás também eles pararam para assistir. E aí vai todo mundo junto para a linha de chegada. Então, onde será que a gente se perdeu, né? Então, usar isso aí como uma base. Sempre que a gente pensa nos nossos ancestrais, nos nossos outros reinos do reino animal, a gente fala assim: esse daí é um animal, ou seja, ele é um cara ruim, etc. E a parte boa é só nossa, é só humana. Então, o que é ruim vem dos animais, o que é bom é nosso. Mas não é bem assim. Então, aqui vocês estão vendo 2 espécies, parece a mesma coisa. Esse aqui é o chimpanzé e esse aqui é o bonobo. Tá? O bonobo também, os dois são do gênero Pan. Então o chimpanzé que a gente conhece mais, o chimpanzé é bastante agressivo, bastante violento, bastante forte. E o bonobo, por sua vez, é o que o Frans de Waal considera a espécie mais empática que existe. Então, é uma sociedade matriarcal e raramente tem brigas e desentendimentos dentro dessa sociedade. E se a gente for olhar como a gente é próximo, então, aqui vale tanto o chimpanzé quanto o bonobo, que eles são muito parecidos, como vocês acabaram de ver. O nosso DNA é 1,2% diferente dos chimpanzés e dos bonobos, 1,6% diferente
dos gorilas e 3,1% diferente dos orangotangos. Entre nós, a diferença é de 0,1%. Então, entre eu e qualquer um aí, a diferença de DNA é de 0,1%. Tá? Então, realmente, somos extremamente próximos desses animais. Então, acho que a gente tem muito a aprender com eles. Aqui, só para ter uma ideia de continuidade. Então, todos nós somos resultados do processo de evolução. Né? Todos nós somos uma continuidade das outras formas de vida desse planeta. E isso a gente tem que pensar que vale para o corpo, mas vale para a mente também. Tá? Então, a gente tem que pensar que a empatia, ela faz uso de sistemas neurofisiológicos que têm pelo menos 200 milhões de anos, aqui quando aparecem os mamíferos. Tá? Então, como diz o Franz de Waal, tudo aquilo que é antigo está dentro do novo. Então, dentro de nós tem esse antigo e tem toda essa história longa aí de evolução. Então, a empatia está muito dentro da gente, ela é muito robusta dentro da gente, ela tem um histórico longo que eu vou mostrar para vocês. E aí a nossa consciência, a nossa escolha de deixar ela aflorar nos dias de hoje. Esses números, pessoal, varia bastante, assim, dependendo do artigo que você vai ler, mas é uma aproximação. Então, mamíferos, 200 milhões de anos, os primatas, 65 milhões. O último ancestral comum, então, quando a gente se separou dos chimpanzés, 7, 8 milhões de anos. A Lucy, que é o Australopithecus afarensis, que foi descoberta em 1974 na Etiópia, 3,2 milhões. Homo habilis, e aqui Homo sapiens, 200, 300 mil, dependendo aí de onde você lê. E se a gente for pensar lá no nosso começo, isso aqui há 2 milhões de anos, nós somos uma espécie extremamente fraca, se a gente for pensar numa floresta, numa savana, né? Entre nós e um leão, geralmente quem ganha é o leão, né? Se a gente não tem nenhum instrumento, nenhuma arma. Então, lá no começo, era necessária uma cooperação entre todo mundo para conseguir o alimento. Tá? Então, não era possível um humano ir lá sozinho, um Homo sapiens, Homo habilis, seja lá o que for, ir lá e conseguir o alimento sozinho. Então, aqui já tinha que ter essa cooperação. E aqui é bastante interessante, se a gente olhar, isso aqui é um fóssil de quase 2 milhões de anos. Ó, não tem dente, né? E a gente pode ver que toda a parte alveolar está cicatrizada, indicando que isso aconteceu alguns anos antes da morte desse indivíduo. Então, os autores acreditam que esse indivíduo tinha ajuda da sociedade, do grupo, da família, da tribo, naquela época, que levava alimento e que pegava alimento especial, porque eles provavelmente comiam bastante carne naquela época, e ele, obviamente, não conseguiria comer carne sem dente, então teria que comer medula óssea ou mesmo o cérebro dos animais, que é um tecido mais mole, mostrando também a ajuda nesse período. E aí a empatia, Mêncio, que foi um dos estudantes de Confúcio, ele fala: empatia faz parte da natureza humana, que acho que a gente viu lá no primeiro slide, né? Todos nascemos com uma mente que não aguenta ver o sofrimento dos outros. Acho isso bastante bonito, bastante, né, representante do que a gente vai falar aqui hoje. E aí o Franz de Waal fala exatamente que pelo menos 200 milhões de anos, quando os mamíferos apareceram, esse cuidado que você tem que ter com a sua cria, talvez tenha sido o início de uma forma mais evoluída da empatia. Então, aquela mãe que consegue cuidar melhor do seu filho, obviamente vai ter um sucesso de reprodução maior aí ao longo dos anos. Bastante do que eu vou falar aqui hoje é a opinião do Franz de Waal, tá? Que é um biólogo holandês, que estuda bastante os primatas, chimpanzés principalmente. Também estuda alguns outros tipos de macacos. Como tudo na ciência, tem gente que acha que ele está errado e existem algumas brigas, mas a maioria do que eu vou falar aqui é a opinião dele, que eu compartilho, tá? E depois a gente vai ver aqui do Mathieu Ricard, que ele fala que a empatia pode ser desencadeada por uma percepção afetiva e pela imaginação cognitiva.
Isso eu vou separar agora, vou mostrar para vocês o que ele quer dizer com isso, essa separação entre a parte cognitiva e a parte emocional, para a gente entender como foi a base desse processo de empatia e como ela veio vindo ao longo desses milhares de anos. Então, aqui de volta para o Deval, a parte cognitiva, a gente entende o que o outro está sentindo. Eu consigo compreender cognitivamente, ele está triste. E a parte emocional, eu sinto isso. Então, eu me sinto triste também. E é bastante importante a gente perceber que só a parte cognitiva não é o suficiente, tá? Então, se eu tenho uma parte cognitiva bastante forte, sem a parte emocional, eu posso ter isso. Pensa um torturador que tem uma parte empática cognitiva, então eu consigo compreender o sofrimento da outra pessoa, mas eu não tenho esse contágio emocional, né? Então, eu posso ser um bom torturador, um bom psicopata. Então, eu preciso também dessa parte emocional que a gente vai ver. E o Deval também divide a empatia no componente motor, que ele acredita que foi o primeiro a aparecer, antes dos mamíferos, nessa parte de sincronização que a gente vê em todos os cantos da natureza, né? Então, quando a gente vê os peixes, os pássaros, todos caminhando junto, indo juntos para o mesmo lugar, precisa ter essa comunicação, precisa entender, precisa ter essa sincronia, e dessa forma eles conseguem voar de uma forma mais efetiva, nadar de uma forma mais efetiva, fugir dos predadores e etc. E nós não somos diferentes, né? Claro que a gente também segue, lembra? A gente é uma continuidade de todo o reino animal, então a gente também tem a nossa sincronicidade. Passa para mim o... Onde entra esse bicho provoca confusão? O professor Jorge está falando que é só colocar brasileiro que provoca confusão. Pode passar, se conseguir. Aí. E o mimetismo motor, que acontece em vários animais também. É importante falar que eu coloquei aqui alguns exemplos de animais que essas características já foram comprovadas, mas isso não quer dizer que só nesses animais é que isso existe, tá? Então, são os animais que foram estudados. Eu acho que a gente ainda tem muito a aprender sobre a cognição animal, a consciência animal, e são os primeiros passos. Então, se a gente for pensar que na década de 60, quando a Jane Goodall começou a estudar os chimpanzés, os animais não tinham personalidade, eles eram dados números e você não podia falar em nenhuma característica e nenhuma emoção dos animais. E só em 2012 que foi feito o Manifesto de Cambridge, que eles assinaram, vários cientistas, inclusive o Stephen Hawking, falou que os animais tinham consciência. Então, foi ontem, né, 2012, então ainda é uma coisa aí bastante nova e a gente ainda tem muita coisa a aprender. Você pode passar, por favor? Esse negócio aqui não está... E dessa vez não é culpa do brasileiro, né? Aí. Aqui, pessoal, não é para todo mundo dormir, mas essa é uma forma de que é estudado o mimetismo motor. Então, esse contágio dos bocejos, metade agora vai estar bocejando, tá? Isso é bastante frequente. Todos os vertebrados bocejam. A gente não sabe muito bem porquê, mas todo mundo boceja. Ainda bem que o vídeo não está rodando, porque aí fica todo mundo acordado. E aí é uma forma desses bocejos, é uma forma também de estudar a empatia. Porque o que eles viram? Aquelas pessoas que têm um contágio maior dos bocejos são pessoas que resultam um score mais alto nos questionários de empatia. Quem tem maior contágio de bocejo
é a mulher. E a mulher é mais empática do que o homem. Não sou eu que estou falando, são os estudos. Ixi, agora morreu tudo. E é importante, e por último, a gente tem um contágio maior de bocejo, assim como a empatia, quando a pessoa que está bocejando é do nosso grupo. Então, uma coisa que eu vou falar mais para frente é essa diferença entre nós e o eles, né? Então, tudo aqui, a gente é mais empático com aquela pessoa do nosso grupo, a gente tem um maior contágio emocional e maior mimetismo motor, maior contágio dos bocejos com quem é do nosso grupo. Isso é uma coisa que a gente tem que tomar bastante cuidado. E o contágio emocional, também aqui alguns animais, esse aqui é o arganaz, é um roedor. Eles são monogâmicos. Se eu tiro um deles do casal, levo ele para fora, de alguma forma eu estresso ele, sobe o cortisol. Quando eu devolvo ele para o casal, o que ficou chega junto o nível de estresse, o nível de cortisol sobe da mesma forma que aquele que eu tirei. E isso acontece com a gente também. Em humanos, eles fizeram um estudo em pessoal da universidade. Eles pegavam um, mandavam ele dar uma aula, ó o mico. Dar uma aula, e aí eles mediam também o cortisol pela saliva. E aquele que ficava mais estressado enquanto ele dava aula, todo o público que estava assistindo a aula, o nível de cortisol também subia. Tá? Então, são coisas que a gente nem percebe. Mas se você for pensar, eu conversei com uma pessoa triste, como que eu saio? Triste. Conversei com uma pessoa feliz, saio mais feliz. E se a gente for pensar no primeiro dia de vida, criança chorando, o que acontece? Todo mundo começa a chorar. No avião, uma criança chorando, todo mundo começa a chorar, né, das crianças. Então, isso já existe desde o primeiro dia. Se você colocar um aspirador de pó do lado da criança, não adianta, tem que ser o som de outra criança chorando, né? Ela começa a chorar também, através desse contágio emocional. Adivinha quem chora mais? A mulher. Tá? Não porque chora mais, né, pessoal? Por causa do contágio emocional e da empatia que é maior na mulher. O que é estranho no ser humano, agora metade chora, né? A mulherada chora. A gente é empático com seres que não existem, né? A gente é empático, todo mundo aqui está chorando com essa moeda de tempo agora, a árvore do avatar que morreu. Então são coisas que não existem e a gente é empático com elas. Esse realmente é uma parte do ser humano que é só nossa, né? Meu gato não vai chorar por causa do ET. E assim, os neurônios espelhos, falando um pouco de neurofisiologia, eles foram descobertos em 1992 por esse pesquisador italiano na Universidade de Parma. E o que aconteceu? Eles estavam estudando em macacos rezos e eles colocaram, como é que fala? Eletrodos no cérebro para ver a ativação do cérebro enquanto os animais estavam fazendo alguns experimentos. Um deles era comer, simplesmente. Então, eles davam um alimento, o animal comia, e eles viam que parte do cérebro ligava, acendia, ou ativava. E aí, um dia, enquanto os pesquisadores estavam comendo, e os macacos estavam olhando, eles perceberam, sem querer, que essa ativação acontecia no mesmo lugar. Então, tanto fazia o animal ir lá fazer o movimento, como ele assistia alguém fazer o movimento. Tá? Por isso que chama neurônios espelho. Então, aqui mostrando isso que eu acabei de falar para vocês. Os neurônios espelho, assim, ele foi descoberto, aí eles tentaram mandar o artigo para a Nature, que é a super revista científica. A Nature falou que isso não tinha nenhum interesse para a ciência, ele ficou esquecido um tempo. Em 2000, um outro pesquisador descobriu de novo, né, viu o artigo e falou que ia ser a maior descoberta para a psicologia. Falou que o neurônio motor ia ser para a psicologia, assim como o DNA para a biologia. Só que aí caiu de novo em esquecimento, então ele é meio que nem o ovo, né? Às vezes pode comer, às vezes não pode. É o neurônio espelho. Tem gente que acha que ele explica toda a parte de empatia, toda a parte e que a gente teria que ativar mais e que seria importante para a paz, etc. E outros acreditam que não tem valor nenhum, mas é uma coisa que a gente vê bastante nessa literatura.
E aí, passando para a parte que agora, um nível à frente, eu tenho que tomar a perspectiva do outro. Aí, é uma coisa mais complexa e eu preciso ter um senso de eu muito claro. Então, se a gente já for lá no templo de Delfos, que já falou para a gente, conheça-te a ti mesmo. Eu preciso, quanto mais eu me entendo, quanto mais eu compreendo meus pensamentos, quanto mais eu compreendo meus sentimentos, mais fácil fica para eu compreender o que está acontecendo no outro, né? Mais fácil fica essa separação entre eu e o outro, tá? Puxando a sardinha um pouco para o nosso lado, uma das formas de melhorar a consciência e o autoconhecimento é a meditação, tá? Então, quanto melhor, quanto mais eu avanço nessa parte aqui, mais empático eu consigo me tornar, mais eu compreendo o outro também, tá? E aí, quando eu tomo a perspectiva do outro, eu posso fazer 3 coisas. Eu posso consolar e depois a gente vai ver essas ajudas. Ó, ela bateu nele. Bandhan, you just attacked Milan. Esses são bonobos, tá? Não são chimpanzés, são bonobos. E aí eu Bandhan, you just isso é super frequente nos chimpanzés e menos no bonobo porque eles brigam menos. Mas isso é muito frequente. E quanto mais agressiva for a luta, mais consolo eles fazem. E eles consolam mais quem perdeu do que quem ganhou. Tá? Então, existe toda uma lógica aí para o consolo deles. E essa pesquisadora, na década de 80, ela começou a estudar empatia em seres humanos. Foi bem lá no começo. Então, ela ia na casa das pessoas e pediam para os pais fazer de conta que estavam chorando ou que estavam tristes com alguma coisa, porque ela queria ver como é que as crianças reagiam e com que idade as crianças começavam a reagir. E ela viu que já a partir de 1 ano a criança já tentava consolar de alguma forma os pais. E a surpresa da pesquisa foi que os animais também tentavam consolar, tá? Então o cachorro ia lá, tentava colocar a cabeça, mas foi um efeito colateral aí dessa pesquisa. Isso daqui é uma pesquisa que foi feita na década de 60 com esses 2 animais, então o rato e com o macaco rhesus. A pesquisa é a mesma. O que acontecia? Se o macaco apertava uma alavanca, ele ganhava comida. Só que ele ganhava comida e o colega do lado dele, da jaula do lado, ganhava um choque. Tá? Ganhava um choque. Então, ele ganhava comida e o companheiro do lado ganhava um choque. O que esses animais fizeram? Pararam de apertar. Até 12 dias. Tá? Então, teve animal que ficou 12 dias sem comer para evitar que o companheiro tomasse o choque. Qual é o viés? É o viés de sempre. Se o companheiro fosse da família dele, ou do grupo dele, ou da tribo dele, ou da sociedade dele, acontecia isso. Se não fosse, não acontecia. Tá? Então, eles ficavam bem menos empáticos se eram animais desconhecidos. Outra experiência que eles fizeram com ratos, eles penduravam ratos, deixavam eles pendurados, e o rato que estava no chão também tinha que ficar batendo numa alavanca para baixar o rato para o chão. E eles trabalhavam muito mais se o rato que estivesse pendurado fosse familiar a ele, ou fosse da mesma cepa, ou seja, geneticamente igual. Tá? Mas eles, de qualquer forma, se não fosse, ele trabalhava mais para baixar esse animal do que se colocasse só um tijolo, por exemplo. Tá? Então, a empatia existe com os outros? Existe, mas ela é muito maior no nosso. Tá? E a ajuda direcionada, eu não vou falar nada, acho que o vídeo fala por tudo, muitos já podem ter visto, né? Esse vídeo passou aí muito pela internet, mas essa é a tia do pequenino. Ele ficou um tempão aí tentando sair,
E ela com toda a paciência. Então, os elefantes, né? Existem 1001 histórias dos elefantes de ajudar mesmo outras espécies, tá? Então, acontece, inclusive humanos, assim como golfinhos, assim como várias outras espécies. Então, percebe que ela precisa ver, ela precisa entender o que está acontecendo com esse pequeno para poder ajudar. Não basta ela ficar desesperada ela percebe que ele está precisando de ajuda e ela sabe o que tem que fazer, então é a ajuda direcionada, tá? E aqui é uma experiência com chimpanzés. Então, o que eles faziam? Eles tinham um bloquinho verde e um bloquinho vermelho, como vocês estão vendo aqui, muito bem descrito no artigo. Se o macaco pegasse o verde, o do lado ganhava comida e ele ganhava comida. Se ele pegasse o vermelho, só ele ganhava comida, o outro não ganhava nada. Qual que ele pegava? O verde, tá? Então, aqui mostra a diferença aqui, se ele não tinha nenhum companheiro, nenhum controle, então ele tanto fazia qual ele pegava, ele ganhava comida. E aqui, que ele pegava o verde se ele tivesse o companheiro do lado. Mesma coisa de sempre, se fosse uma pessoa, um outro animal que ele conhecesse, isso daqui era maior, tá? E aí, eu vou falar um pouco de nós e eles, porque a empatia tem um viés gigante, que eu já falei aqui várias vezes. Nós somos muito mais empáticos conosco do que com o outro. E a gente se separa pelas coisas mais variadas, né? Raça, sexo, gênero, sei lá, cidade, país, religião, até time de futebol. Tem gente que já estudou, se eu subir aqui com uma camisa do Corinthians e for todo mundo corintiano, vocês vão me ajudar mais que eu subir com a camisa de São Paulo, né? Então, desde o time de futebol, os mais altos níveis, qualquer coisa, se a gente for jogar queimada, a gente já se divide, tá? Isso acontece também no mundo animal. Então, tudo que a gente tem de bom e de ruim veio aí de uma longa história. Então, as formigas são uma das poucas outras espécies que montam exércitos e que escravizam outras espécies, tá? E os chimpanzés, que podem ser extremamente violentos, e eles protegem o território deles. Se eles encontrarem outro chimpanzé de outra tribo no território deles, eles vão matar esse outro chimpanzé, tá? Isso aqui eu tive, essas fotos eu tirei em Ruanda mesmo. Eu tive a sorte de ir para lá em 2016 e lá tem o museu do genocídio que aconteceu em 94, que em mais ou menos 100 dias, entre 500 mil e 1 milhão de pessoas foram mortas, né? E é um negócio bizarro, assim, eles tinham essas cadernetinhas para falar de qual etnia a pessoa era. Então, aqui era Hutu. Eles mediam o nariz da pessoa, falavam, não, você é Hutu, você é Tutsi, você é Hutu, você é Tutsi, com medidas, né? E aí, pronto, começou o genocídio, e usavam, né, machetes e assassinadas, as mulheres eram estupradas por pessoas com HIV. Isso tudo num período de 100 dias. Tá? Então, foi um dos piores genocídios aí que a gente sabe. E aqui, mas tem o bom também, né? A Sula era uma... As pessoas achavam que ela andava com os espíritos maus, né? Então, o que ela fez? Ela escondeu vários tutsis na casa dela. E quando as pessoas iam lá procurar, ela falava, se você entrar, os espíritos maus vão te causar algum dano. Então ninguém entrava lá e ela ia escondendo os tutsis na casa dela. Então o bom e o ruim. E falando um pouco de neurociência também, a amígdala, ela é o nosso centro. A amígdala não é a amígdala aqui, tá? Essa chama tonsila palatina hoje em dia. Ela é aqui uma estrutura no cérebro,
tá? E ela é o centro do medo e da agressividade, de uma forma bem geral, tá? Então, se eu tenho uma lesão da amígdala, eu não consigo perceber se o rosto de uma pessoa, se a pessoa está com raiva ou não, tá? E uma outra coisa interessante, porque a informação que eu recebo muitas vezes vai direto para a amígdala antes de ir para o córtex cerebral. Então é como se eu visse alguma coisa ainda sem o córtex cerebral pensar sobre isso. Então sabe aquelas coisas que a gente vê em filme? O cara pegou o celular, mas acharam que era uma arma e atiraram. Quem viu esse celular foi a amígdala, tá? Depois que o córtex entra, ele fala, não, é um celular. São centésimos de segundo que fazem muita diferença. Um exemplo disso é a cegueira cortical. Se eu tenho, então o que acontece? Para eu enxergar, entra a luz aqui no olho e a gente manda informação para essa parte aqui de trás do cérebro. Se eu tenho uma lesão aqui atrás, eu não enxergo, tá? Eu não enxergo porque o meu cérebro não funciona, não porque meu olho está funcionando. E o que acontece? Esses pacientes que têm essa lesão, que chama cegueira cortical, pela lesão aqui atrás, elas olham as pessoas e por essa conexão direta com a amígdala, elas acertam mais do que por 50%, né, mais do que a chance, se essa pessoa está com raiva, está sorrindo, etc. Porque a nossa amígdala está muito focada nisso, porque lembra medo e agressividade, então ela está sempre esperta. Então, a gente precisa saber que nossa primeira reação é sempre de nos proteger, né? E a amígdala liga antes do córtex cerebral. E aqui a gente tem o córtex pré-frontal, que é essa parte nossa cognitiva e que fala para a amígdala, não, calma, é só um celular. E eu tenho duas partes, eu tenho a parte dorsolateral, pus o Spock aqui para lembrar que ele é a parte racional, e a ventromedial, que é a parte emocional. Tá? Então, às vezes a gente pensa, o córtex cerebral é todo racional, é ele que bota ordem nas coisas. Não, também tem uma parte emocional, e as nossas decisões geralmente são tomadas por um conjunto dessas duas. E a gente precisa dessas duas. Tá? Se você for só um Spock que não tem essa parte emocional, por lesão, alguma coisa, as pessoas que têm lesão aqui, elas tomam decisões péssimas, que elas não percebem o sentimento dos outros, elas não conseguem perceber o que as ações de cada um causam nos outros, então acabam tomando decisões muito ruins. Tá? Então a gente precisa dessa parte racional e a gente precisa dessa parte emocional. A amígdala, ela é muito rápida em perceber diferença de raça. Então, ela foca no rosto, foca no olho. E antes de se tornar consciente, eu já sei se a pessoa é negra, branca, amarela, nananana. E principalmente se é igual ou diferente de mim. Tá? Então, isso é muito rápido, antes de chegar no córtex. E o que é mais impressionante, se uma pessoa de outra raça está com uma cara neutra, eu tenho muito mais, não é vontade, muito mais, eu percebo muito mais esse rosto como se fosse agressivo do que se fosse neutro, se for de outra raça. Até o córtex entrar e falar, não é nada disso, não precisa ter medo. Tá? Então é o diferente. E a mesma coisa acontece homem e mulher. A gente não gosta do diferente. A nossa amígdala não gosta do diferente, até entrar o córtex cerebral. Tá? E a gente foca muito no olhar também. Esse aqui é um experimento que fizeram para mostrar justamente isso. Então, eles punham vídeos, né, de uma mão de diversas raças e espetava, fazia como se fosse espetar essas diferentes mãos. Se a pessoa que estiver olhando for da mesma raça, da mesma cor, ela contrai a mão. Lembra da empatia, do contágio emocional, do mimetismo motor, tudo isso. Se for de outra raça, não, ou menos. Tá? Isso é relacionado, quem é uma pessoa muito racista, tudo isso que eu falei é muito mais vivo, né? E é claro que não
acontece em todo mundo. Mas eu acho importante a gente saber disso. Isso acontece, isso é independente da nossa vontade. E aí a gente entra com a parte cognitiva para vencer isso. E a gente consegue vencer isso. Exemplos aí, todo dia, o dia inteiro. Eu trouxe 2 que são bastante importantes, eu acho. Isso aqui foi na Guerra de Vietnã, em 1968, nesse vilarejo de My Lai. As forças americanas entraram nesse vilarejo procurando soldados e não tinha ninguém. Só tinha famílias, tinha muitas mulheres, crianças. O que esses soldados americanos fizeram? Começaram a matar todos da tribo não, do vilarejo. Tá? E começaram a metralhar todo mundo e jogar do lado e metralhar e jogar. Esse cara aqui, ele chegou de helicóptero, achando que os soldados colegas dele, americanos, estavam sob fogo do inimigo. Só que quando ele chegou lá, ele falou assim, nossa, o que está acontecendo, né? Quem está matando todo mundo são os americanos. Então ele pousou o helicóptero dele entre os americanos e os vietnamitas, com as armas voltadas para os americanos. Tá? Ele venceu o nós e o eles. A consciência dele venceu isso. Tá? E acho que o mais bizarro é que depois queriam prendê-lo por causa disso. Né? Então, demorou quase 2 anos para ele ser reconhecido. Depois de muitos e muitos anos ele foi reconhecido. O capitão foi preso por 3 dias e depois ele foi solto. Mas precisou aí de muita coragem e ele conseguiu distinguir o certo do errado, né? E a trégua de Natal de 1914 da Primeira Guerra Mundial, quando eles fizeram uma trégua, cada um, né, pega os seus mortos, etc., e eles começaram a jogar futebol. Os alemães e os ingleses, tá? E depois para esse povo voltar para a guerra? Não queria, porque nós somos todos soldados. Então, virou de inglês e alemão, virou soldados no frio, na lama, lutando numa guerra que não sabe nem por quê. Né? Então, olha como muda rápido, né? O nós e o eles. Tá? E isso, assim, é muito descrito nas guerras, assim. E na Segunda Guerra Mundial, a maioria das armas não foi nem disparada. Às vezes, eles disparam por cima das pessoas, só para falar que está disparando. E eles realmente vai disparar contra alguém quando o colega dele do lado está em perigo. Senão, a maioria... Eles falam assim, que a maioria das armas, assim, eles nem usavam. E como que a gente vence o nós e o eles? A gente tem que individualizar cada um. Tá? Então, a gente fala, argentino é tudo los hermanos, a gente não gosta deles. Mas se a gente... professora, eu mudei. Se a gente... Mas é um exemplo bom, vai, pessoal. Mas, assim, a gente individualizar cada um, a gente vai ver que não é bem assim, né? Todo mundo igual, todo mundo humano, todo mundo está no mesmo barco. Então, começou a pensar em nós, eles começam a individualizar cada um. Lembra, eu me conheço, eu te conheço. Então, acaba ficando muito mais fácil. E isso aqui, naquele mesmo museu que eu mostrei para vocês de Ruanda, tem essa placa que a foto ficou péssima, mas eu achei que valia a pena da mesma forma. Se você me conhecesse, se realmente conhecesse a si mesmo, você não teria me matado. Acho que resume bastante aí, né, o que eu tenho falado. Tá? E aqui também, ó, não haverá humanidade sem perdão. Não haverá perdão sem justiça. Mas a justiça será impossível sem a humanidade. Isso, né, de uma população que sofreu um dos piores genocídios. E hoje, Ruanda, eles é um país interessante, assim, eles falam, nós somos todos ruandenses. Tá? Eles nem gostam, eles nem falam mais em Hutu e Tutsi, eles falam, nós somos ruandenses. Sempre tem aquele turista bem sem noção, né, que pergunta, você é Hutu? Aí eles falam, não, eu sou ruandense. Então, como vencer o nós e o eles? Reconhecer que existe. Tá? Então, a gente tem isso, é inconsciente, é antes do córtex cerebral entrar, então existe. Então, como que a gente faz? A gente individualiza. Tomar a perspectiva do outro, entra a empatia aí. Avaliar o que há de comum. O que a gente tem de comum?
diminuir as diferenças de hierarquia e unir as pessoas sobre as mesmas regras e com os mesmos objetivos. Tá? Aí a gente começa a se tornar, somos todos seres humanos. Eu queria passar esse vídeo do Obama, é um discurso que ele fez em 2006 para uma formatura de uma faculdade, a Northwestern. Eu não achei com legenda. Então eu queria pedir desculpas para quem não fala inglês, mas eu vou passar, é bem curtinho, são segundos, e depois eu vou ler em português o que ele falou, tá bom? Por favor, passa o vídeo. I think we should talk more about another deficit, what I call the empathy deficit. The ability to put ourselves in somebody else's shoes, to see the world through those who are different from us. The child who's hungry, the laid-off steel worker, the immigrant woman who's cleaning up your dorm room. As you go on in life, cultivating this quality of empathy actually becomes harder, not easier. Because what I've found in my life is that my individual salvation depends on our collective salvation. Because it's only when you hitch your wagon to something larger than yourself that you'll realize your true potential, that you'll become full grown. Então, devemos falar mais sobre o nosso déficit de empatia, a capacidade de nos colocar no lugar do outro, para ver o mundo através daqueles que são diferentes de nós. A criança que está com fome, o trabalhador de aço despedido, a mulher imigrante que faz faxina no seu quarto. À medida que você avança na vida, cultivar essa qualidade de empatia se tornará mais difícil e não mais fácil. Você tem uma obrigação consigo mesmo, porque nossa salvação individual depende da salvação coletiva. E porque é apenas quando você se atrela a algo maior do que você vai perceber o seu verdadeiro potencial e tornar-se completo. Bem resumido, né? Então, a alma é a mesma em todas as criaturas vivas, apesar do corpo de cada um ser diferente. Então, eu acho que a gente tem que distribuir toda essa empatia não só para nós, mas para eles também, que eles se tornam cada vez menos eles, né? Que a gente se torne todo um reino, natureza. Nós somos parte da natureza e a gente esquece disso. E, ao meu ver, isso causa bastante danos aí para a gente. E a gente pode escolher o caminho, né? Às vezes o caminho não é o mais fácil, mas esse caminho da empatia, da meditação, de nos tornarmos mais conscientes, mais autoconscientes, para entender mais o outro e tornar esse um mundo melhor. E com a bem-aventurança que só um gato consegue chegar. Esse é o Oliver. Então, isso é onde a gente tem que chegar, né? Essa simplicidade, essa felicidade nessa simplicidade aí dos animais, tá? Aqui são os livros que eu usei, alguns deles, né? Então, a Era da Empatia, do Franz de Waal, existe uma versão em português, mas já está esgotada, né, professora? Então, tem em inglês. Este livro já vai ser lançado pelo Palace, então, sugiro aí a leitura, Primatas e Filósofos, A Revolução do Altruísmo, do Ricard, também. Esse aqui é o livro novo do de Waal, ele lançou esse ano, ainda não tem no Brasil. E esse aqui também não tem no Brasil, mas é um livro assim absolutamente espetacular sobre o comportamento humano. E agora meu desejo a vocês, esse é um mundo mágico, Hobbes, vamos explorá-lo. Então a natureza é mágica, a gente tem tanto a aprender com ela, vamos respeitá-la, vamos explorar. Que dia é hoje? Perguntou o Pooh. É hoje, disse o Piglet, meu dia favorito, tá? Um dia nós vamos morrer, sim, mas todos os outros nós vamos viver. Então que a gente possa explorar esse mundo maravilhoso que a gente tem aqui de boa,